Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando para vocês sobre imóveis extrajudiciais da Caixa Econômica, imóveis de leilão, tá? Vou estar explicando para vocês todo o ecossistema, como é que funciona, em que momento ele é leilão, em que momento ele é da Caixa. Vou estar explicando porque muita gente tem essa confusão. Eu, Eduardo Schelli, sou especialista em imóveis de leilão da Caixa Econômica. Sou credenciado pela Caixa Econômica. Também sou correspondente da Caixa Econômica e atuo na parte de crédito imobiliário junto à Caixa Econômica, ok? Vamos lá então. Imóveis extrajudiciais, imóveis de leilão extrajudiciais da Caixa, como o próprio nome já diz, são imóveis que ainda não estão nas esferas judiciais. São imóveis que foram retomados pela Caixa em face a algum atraso, desse mutuário. Então ele fez um contrato com a Caixa Econômica no passado, ele adquiriu esse imóvel e aí ele, por algum motivo, alguma intercorrência que ele teve, ele deixou de pagar as parcelas. A Caixa Econômica ela vai tentar restabelecer a ordem, vai tentar regularizar esse contrato, caso não haja possibilidade da Caixa Econômica ela retome esse imóvel. Mas ela não pode retomar esse imóvel e já colocar dentro da estrutura dela. Antes disso, ela precisa levar esse imóvel a leilão. Tá? Então, ela não é ainda da Caixa Econômica efetivamente, então ela precisa levar esse imóvel a leilão. Então, ela vai seguir o rito da lei da alienação fiduciária, que diz que ela tem que levar esse imóvel a leilão, a primeiro e segundo leilão. Tá? O primeiro leilão, né, a Caixa Econômica, quando ela coloca isso, o primeiro e segundo leilão, esses imóveis, ela obrigatoriamente tem que contratar um leiloeiro. Tá? Então, uma casa de leilão, ela vai levar isso para essa casa de leilão, e esse leiloeiro que vai fazer esse processo, essa intermediação, tá bom? Bom, a Caixa Econômica, ela levou esse imóvel para o primeiro e segundo leilão. O primeiro leilão, o que, que ele diz? Ele diz que esse imóvel ele tem que ser vendido ao preço da avaliação que o engenheiro fez da Caixa Econômica ou ao preço do valor venal do imóvel que está na prefeitura, tá? Na tua cidade aí. Então, o primeiro leilão é um leilão que normalmente não se tem muitas arrematações, porque ele é um preço de mercado, tá? E aí o que acontece? Caso ele vai ficar lá no leiloeiro por um tempo para ser arrematado, caso não haja uma arrematação, esse imóvel automaticamente ele vai para um segundo leilão. Tá? Então, o primeiro leilão é o preço do imóvel, o preço da avaliação, o preço do valor venal, e o segundo leilão é a preço da dívida, mais as despesas que a Caixa Econômica eventualmente teve nesse processo, junto a esse mutuário. Então, digamos que a dívida seja 80 mil e as despesas 20 mil, ela vai levar esse imóvel a 100 mil reais. Tá bom? No segundo leilão. Ainda na estrutura do leiloeiro, cumprindo a lei da alienação fiduciária. Tá? Ela tem que levar primeiro e segundo leilão. Tá? Então, caso esse imóvel ele seja arrematado, por exemplo, no segundo leilão, né? Então, um imóvel de 400 mil reais está sendo arrematado por 100 mil reais, e você que seguiu as orientações, viu que fazia sentido, fez as contas, fez o cálculo, viu que fazia sentido esse imóvel, você arrematou, a Caixa Econômica ela vai simplesmente mandar um termo de quitação para o ex-mutuário, dizendo que não deve mais nada, tá legal? E aí você vai seguir todo o rito, todo o processo de compra desse imóvel. Então, a partir do momento que você se cadastrou no site do leiloeiro e deu a sua oferta e você arrematou, você tem que pagar o primeiro custo que você tem ali, é o custo do leiloeiro, que é 5%, tá bom? Uma coisa que eu quero falar para vocês, sempre, em qualquer modalidade do leilão, ou dos imóveis que estão lá na Caixa Econômica, em qualquer modalidade, é importante que vocês façam a leitura do edital. Isso é muito importante, tá? O edital, ele diz tudo. Ele diz quais os imóveis aceitam FGTS, quais não aceitam, quais podem ser financiados, quais não podem. Ele diz quem é que vai pagar as dívidas de IPTU caso haja, se for um apartamento, quem é que tem que pagar os custos disso. A gente sabe que o primeiro e o segundo leilão, quem paga os custos de condomínio e custos de PTU são do arrematante, é seu, tá? Mas sempre é bom a gente olhar o edital. Isso é suma importância, tá? Então, voltando. O primeiro leilão aconteceu, ninguém arrematou. O segundo leilão, você arrematou por 100 mil reais e aí você precisa, no mesmo dia, pagar a taxa do leiloeiro, 5%. 100 mil reais, então você tem que pagar fazer um Pix para o leiloeiro, enfim, de 5 mil reais.
tá bom? Esse leiloeiro ele vai preencher o termo de arrematação, você assina, ele vai mandar para o banco, tá? Informando que houve aquela arrematação lá, tá bom? Aí, uma coisa que é bem legal, dependendo da modalidade do que você está comprando e dependendo do enquadramento que você tem como cliente, você pode até financiar 95% desse saldo. Poxa, Edu, é isso mesmo? 100 mil reais eu posso financiar 95 mil? Pode. Dependendo do enquadramento, você pode. Porque nós temos modalidades dentro do crédito imobiliário, né? Nós temos o sistema do Minha Casa Minha Vida, que se você tem as 3 faixas dentro da Casa Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida, aí você tem o sistema Procotista, né? O Minha Casa Minha Vida, a gente já sabe que é um programa habitacional, que ele tem 3 faixas, ele visa facilitar, através de subsídios, facilitar a compra do pretenso comprador, né? Facilitar, né? Dando alguns subsídios, a taxa é fantástica, então ele tem lá as 3 faixas. Caso ele desenquadre, porque o imóvel de Minha Casa Minha Vida é até 350 mil reais ou 8 mil reais de renda familiar. Caso ultrapasse esses valores, ele desenquadra e cai para um procotista. O procotista nada mais aquela pessoa que trabalha registrado, trabalhou registrado nos últimos 36 meses, tem 3 anos, né, de contribuição com o FGTS, e ele vai usar o saldo do fundo de garantia, ele é um procotista, ele pode tá pleiteando o financiamento, tá bom? Tanto Minha Casa Minha Vida, modalidade ou procotista, consegue se financiar 95% do valor que você arrematou. Arrematou por 100 mil, consegue financiar 95 mil com apenas 5 mil de entrada, tá bom? E aí caso você desenquadre, por exemplo, o procotista também, porque tanto Minha Casa Minha Vida quanto o procotista você não pode ter imóvel no nome. Então, caso você tenha um imóvel, você está desenquadrado nessas 2 modalidades e você vai entrar no SBPE, que também não é um negócio. É uma taxa boa, ainda assim, é uma taxa muito superior aos outros bancos que tem no mercado. Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo é uma modalidade bacana, que você pode usar seu fundo de garantia e tudo mais, mas são para pessoas que têm, por exemplo, o imóvel, ele estourou a faixa de valor, né, os 350 mil, a pessoa já tem o imóvel no nome, a pessoa ganha mais que 8 mil reais, a renda familiar, então está estourado isso. Então, você pode optar pela modalidade do SBPE, entretanto, o SBPE só financia 90% do que você arrematou. Arrematou por 100 mil, financia 90 mil, você 10 mil de recursos próprios aí, tá bom? Bom, quando você faz uma arrematação no primeiro ou no segundo leilão, você sempre vai ter um assessor da Caixa Econômica para te ajudar todo o processo, tá? Para ele ir integrando essa sua compra com a estrutura interna da Caixa Econômica, tá bom? Então, a gente colocou esse exemplo aí no caso. Outra coisa, quando você adquire um imóvel, você, em qualquer modalidade, você sempre vai ter que pagar o ITBI e as despesas de registro do imóvel. Você não vai conseguir fugir, tá? Comprou, você tem que colocar isso, tem que estar implícito na sua planilha, esses valores. Então, vou chutar, o TBI em São Paulo, por exemplo, é 3% do valor que você arrematou lá, 100 mil reais, 3%. Entretanto, existe uma legislação em São Paulo que prevê a isenção do ITBI, tá? Então, pode ser que você se enquadre numa arrematação de 100 mil reais, tá bom? Mas você tem que colocar na sua timeline esse custo que possivelmente você vai vir a ter. E o registro de cartório, tá? Então, para você levar isso ao cartório, a minuta do contrato, para levar no cartório de registro de imóveis, você vai precisar pagar os custos inerentes ao registro, tá? Bom, digamos que hipoteticamente esse imóvel não foi arrematado no primeiro leilão, não foi arrematado no segundo leilão, a Caixa Econômica seguiu o que está previsto em lei. O que ela faz? Ela vai incorporar, consolidar no patrimônio dela esse imóvel. Então, você não arrematou no primeiro leilão, não arrematou no segundo leilão, ele vai ser incorporado no patrimônio da Caixa, consolidado no patrimônio, então, imóvel efetivamente da Caixa. E aí, deixa de ser leilão. Então, ele vai começar a ser vendido dentro do site da Caixa Econômica. E lá você pode comprar. Então, tem 2 modalidades que lá dentro você pode comprar na Caixa Econômica, que é o venda direta e o venda direta online. O venda direta online é um cronômetro, tá? Tem um cronograma, um calendário que a Caixa divulga,
E aí esse cronômetro normalmente é 7 dias e é um cronômetro que vai diminuindo até zerar e o melhor, quem der o melhor lance vai levar, tá? Não tem jeito, quem der o melhor lance leva. E você tem o venda direta. O que é o venda direta? É um imóvel que um dia já foi um venda direta online. Ele teve 7 dias ali, um cronograma, ele foi regredindo até zerar. Porque se ninguém arrematar esse imóvel no venda direta online, ele fica com o cronômetro zerado. Ninguém arrematou, fica ali. Em quase todas as vezes, a Caixa Econômica deixa ele como venda direta. Ou seja, o primeiro que dá o lance, leva. Tá? Bom, no mais, o processo é tudo como eu falei, na questão do financiamento, das regras, tudo direitinho. Mas é muito importante, gente, vocês terem um profissional que vai ajudar vocês nesse processo para fazer uma análise jurídica desse imóvel. Gente, existe alguma pegadinha? Imóveis de leilão extrajudiciais da Caixa tem pegadinha, porque imóvel judicial tem muita pegadinha. Às vezes você acha que você está comprando imóvel, você está comprando uma fração. Às vezes você acha que você está comprando imóvel, você está comprando direito de uso. Às vezes o imóvel foi muito barato, ele pode ter a venda cancelada judicialmente pelo valor que eles chamam de valor vil. Então, às vezes o imóvel está valendo 600, foi arrematado por 50. O ex-mutuário ele pode entrar com uma ação dizendo que não é possível o imóvel ter 600 mil ser vendido por 50 mil. Então, tem uma particularidade, tem umas regras diferenciadas. Lá no imóveis da Caixa não tem essa. Você não compra gato por lebre, tá? Então, é importante você fazer a leitura do edital, porque em que momento você pode tomar tinta? No momento que você não leu. Às vezes você acha que você viu um imóvel por 100 mil reais, você vai tentar arrematar, e você foi lá e arrematou, mas você, por exemplo, não verificou se você tem potencial para financiar 95%. Então é importante que antes de você dar o lance, você contratar uma assessoria, e a gente faz isso, tá? Dica de passagem, para verificar se o seu crédito está aprovado antes de você fazer a arrematação. Então é importante você fazer isso. Pô, eu vou arrematar, mas está aprovado? Porque já precisa você der o lance e depois você descobre que você foi reprovado. Ah, mas eu vou tentar no Itaú, no Santander. A Caixa Econômica não aceita, tem que ser só pela Caixa, tá? Outra coisa, fazer análise jurídica do imóvel. Entender, pegar a matrícula mais atualizada, fazer a leitura desse imóvel, verificar se não tem nenhuma pendência judicial tramitando em cima desse imóvel, verificar possíveis ações cíveis e trabalhistas desse já praticamente ex-mutuário, verificar a CND do imóvel. Então é importante você checar todas as informações. Outra coisa que eu faço muito aqui, as pessoas investidores, né? Então, às vezes você vê a Caixa quando colocou ali o imóvel a 400 mil e está no segundo leilão por 100 mil reais. A questão é o seguinte, aqueles 400 mil que está avaliado é factível com a realidade? O mercado está disposto a pagar isso? Então, assim, como eu sou perito judicial do Tribunal de Justiça, eu tenho bastante expertise na questão da avaliação imobiliária. Então eu vou fazer um levantamento para entender se esse imóvel realmente a gente consegue chegar nesse valor. Porque é importante vocês, por exemplo, que estão investindo, se vocês souberem até onde vocês podem chegar, vocês podem realmente alavancar, virar a chave. Tem gente que ganha 100, 200%. Edu, eu posso comprar por 100 um imóvel que vale 400 daqui 2, 3 meses, assim que eu passei para o meu nome, eu posso vender ele por 400, por 380? Pode, não tem problema nenhum. Não há problema nisso, tá certo? Então tem gente que vira a chave realmente nisso, tá? Nesse tipo de imóvel. Tem gente que compra para alugar, né? A pessoa compra, aluga, faz um Airbnb, ou a pessoa realmente decide alugar, o valor do aluguel paga a prestação, e ela realmente, aí já estamos falando de médio e longo prazo, não só como investimento a curto prazo, né? Mas você tem um investimento a médio e longo prazo que vai te dar uma rentabilidade boa. Então é um bom negócio também, tá? Para você realmente alavancar patrimônio. Ou você pode fazer essa virada de chave que eu falei a curto prazo, porque assim, o imóvel que ele for, o segredo todo está na compra, vocês sabem disso. Comprou bem, vende bem. Comprou bem, vende bem. Então essa é a realidade nua e crua. Então, a oportunidade dos imóveis de leilão da Caixa é de você comprar bem. Mas para isso você precisa estar bem assessorado, precisa saber, não que tenha pegadinha, mas para saber se você está imaginando que você vai ganhar um imóvel, que você vai ganhar 90 mil reais.
mas você não levantou todos os custos. Quais os custos eu terei durante esse processo de aquisição? Em que momento? Eu vou pagar quanto de TBI? Eu vou pagar quanto de registro? Eu vou pagar quanto de leiloeiro? Quanto de recurso próprio? Qual vai ser o valor da minha parcela? Está aprovado? Está aprovado? Não está aprovado? Tudo isso você tem que ver antes. Tá legal? Bom, eu dou uma passada para vocês basicamente o que vem a ser os imóveis de leilão. Repetindo, é uma grande sacada, uma modalidade que realmente alavanca, porque não tem pegadinha, tá? Então não tem esse risco. Ah, Eduardo, eu comprei um imóvel, é, ali rematei, a pessoa. Bom, eu vou falar também da questão da ocupação, se tiver ocupado o imóvel, mas vamos lá. A pessoa morreu que estava lá no imóvel, o ex-mutuário morreu durante o processo de compra desse imóvel. E agora? Como é que eu vou escriturar isso? Como é que eu vou ter que fazer inventário? Nada disso. A partir do momento que a Caixa Econômica retomou esse imóvel lá atrás, lembra que eu falei, atrasou, a Caixa Econômica tem que levar primeiro e segundo leilão, ela retoma o imóvel, vai lá, emite a guia do ITBI e já verba no registro de imóveis. Tá? Consolida ali nesse momento. Não incorpora ainda, mas consolida no patrimônio. Então, é importante vocês saberem desse detalhe aí. Então não há risco. Agora a questão de vocês comprarem um imóvel ocupado. Tem muita gente que fala, eu não vou comprar, isso aí é ruim, eu tenho medo, porque eu vou comprar e o cara não vai querer sair. Não existe isso, tá? Não é hipoteca, antigamente, antes de 97, era uma outra legislação. Hoje em dia é diferente. Com a lei da alienação fiduciária, as questões da questão da posse, ela é muito clara. Caso esse cliente, esse ex-mutuário, ele não queira sair do imóvel de uma forma administrativa, e fala para vocês, 90% deles saem de forma administrativa. É muito difícil o cara que não sai. Então, esse mutuário, se ele se negar a sair, você tiver que entrar com uma ação, você vai entrar com uma ação de emissão na posse, tá? Cara, em alguns aspectos, em alguns momentos, eu já vi casos de até 60 dias está saindo, tá? Porque isso é muito claro na cabeça do juiz. Então, ele dá uma liminar de desocupação rápida, porque está previsto em lei, tá? Ah, mas lá tem uma pessoa, uma senhora, porque tem um bebê, porque tem uma pessoa que ela é paraplégica, tem deficiência. O juiz não leva isso em conta. Então, eu quero que vocês saibam disso, tá? Então, quando vocês compraram o imóvel, fizeram todo o processo, vocês têm o direito à posse, tá? Às vezes ele pode estar ocupado. Na maioria das vezes estão, tá? Mas não é um problema, não. A gente manda uma notificação administrativa, extrajudicial para a pessoa entende. O que acontece muitas vezes a pessoa fala, olha, eu não tenho dinheiro para mudar, você pode me ajudar? Às vezes vai lá, você paga a mudança para a pessoa sai, ou às vezes a pessoa pode, ó, pegou eu de surpresa, não achei que ia ser tão rápido, pode me dar uns 60 dias para me mudar? A gente vai lá com um pouquinho de complacência, porque assim, tudo que a gente puder fazer para não entrar em esfera judicial é melhor, é mais rápido, né? Então a gente tenta, isso também a assessoria vai fazer para vocês, então vocês não têm toda essa dor de cabeça, a gente vai fazer essa assessoria do começo ao fim. Então isso dá muito mais segurança, dá muito mais solidez e muito mais liquidez na hora que vocês compram para vocês revenderem. Então é um imóvel bem comprado, tá? Na ponta isso se transforma numa rentabilidade legal, tá bom? Então isso que eu queria falar para vocês. Eu sempre estarei postando nos canais, seja no YouTube, no Instagram ou nos grupos que eu tenho de WhatsApp, algumas oportunidades que eu enxergo, tá? Eu atuo como credenciado na Caixa somente no estado de São Paulo, tenho parceria com outros estados, mas somente no estado de São Paulo é minha abrangência, tá bom? E aí vocês vendo os meus vídeos, entendendo como que funciona o processo que eu mostro para vocês, né, os imóveis que estão disponíveis, aí vocês tiverem algum especialmente que não está ali, vocês me chamam aí no particular, que eu vou ter o maior prazer em estar ajudando vocês no processo. Porque não vai ter todos os imóveis lá, porque nós estamos falando de, sei lá, 3 mil imóveis. É muita coisa para me ficar postando. Então eu pego algumas oportunidades, algumas coisas que estão descontos legais, e aí eu gravo para vocês e mostro foto e tal. É bem legal, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pela paciência. Espero que vocês tenham gostado e a gente está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos, valeu.